Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Ele é fiel, ele cuida do seu povo. Ele é o guardador, o ajudador, o conselheiro, o advogado, o mediador, o único mediador entre Deus e homens. Bem-aventurados aqueles que confiam e guardam a sua palavra. Ele é a palavra do Deus vivo. Através dele, o mundo antigo, tudo se formou. Ele é a voz que clama no deserto, que anuncia: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Através dele tudo se cumpriu, porque a sabedoria é justificada pelo Filho. É como ele disse: graças te dou, Pai, porque assim lhe aprouve. Ele glorificando o Pai e o Pai o glorificando. Ninguém toma-se glória para si mesmo, porque aquele que participa da vanglória é procedência maligna. Não se toma honra e glória de homens, e nem Deus divide a sua honra e glória. Mas a um coração contrito e arrependido, ele não despreza e nos compartilha a honra, a glória e a imortalidade. E assim nós perseveramos nas obras de justiça, porque ele disse: bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão fartos. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, nos faz andar em pastos verdejantes e águas tranquilas. A sua vara, o seu cajado nos consola. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temeremos, porque nada nos separa do seu amor, nem a pobreza, nem a nudez, nem a fome. Nada nos afasta do seu amor, Ele nos cuida, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele é a boca do Deus vivo. Ele é aquele que nos anuncia a verdade, que é viva e eficaz, que liberta, que cura, que restaura os corações. É como uma marreta que esmiuça toda a dureza do coração. Quando se permite um coração contrito e arrependido, porque é necessário se abrir, é necessário querer. Lembrai-vos de Zaqueu, quando ele disse que é necessário que eu vá em tua casa, ele estava em cima de uma árvore, que não escondia a sua obra. Ele estava numa árvore brava. Ele realmente se abriu para o mestre. Ele não ficou querendo disfarçar a intenção da mente e do coração. Ele reconheceu, ele disse: defraudei os pobres, o próximo restituo até 4 vezes mais. E ele disse: hoje chegou salvação nesta casa, porque ele teve fé ao ouvir que Jesus Cristo ia passar por ali, e ele reconheceu que não se justificaria por si mesmo, que era necessário ter um encontro com o Mestre, e através deste encontro abrir o seu coração, a sua casa, para que ele fizesse morada nele. E através desta morada houve a salvação, como ele diz aos pecadores: vá e não peques mais, a tua fé te salvou. Quanto muitos o encontravam com ele, ele dizia: o que queres que te faça? Os cegos queriam vir, para que contemplasse a imagem e a glória do Deus vivo que ali estavam diante dele. Os coxos queriam andar para seguir os seus passos, porque temos que ser seguidores, imitadores de Cristo. Imitadores, porque ele é o elo da perfeição e não há outro igual.
somente Ele é digno, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos dá a paz, somente Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Cabe a nós, como Ele nos ensina, negar a si mesmo, esvaziar de si mesmo. Ele mesmo disse ao Pai: Pai, se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E assim ele cumpriu o propósito. Quando cumprir o propósito está condicionado em esvaziar de si mesmo, negar a si mesmo. Aquele que perder a sua vida, a encontrá-la, porque ainda que a primeira morte chegue, ele está dormindo em Cristo, ele não está morto. E a segunda morte ressuscitará no último dia, somente o Pai sabe. Assim como o Pai o justificou, ressuscitando ao terceiro dia, assim ele nos justifica e ressuscitará no último dia. O fim é teme a Deus, a Cristo, que é o princípio da sabedoria, e buscai o entendimento, que é desviar do mal, do qual só é possível através do entendimento do alto, sem hipocrisia, a sabedoria da origem que é pura, que é como um favo de mel. Muitos dos profetas, quando provavam do livrinho, do Evangelho, a palavra descia doce na boca, mas quando no seu interior chegava, era como um fel, era amargo, porque a palavra sonda o intento da mente e do coração. Assim nós permitimos dia após dia a purificação, a santificação, porque como Jesus dizia aos religiosos, e diz até mesmo nos dias atuais, que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele diz, como vós podeis falar coisas boas se o vosso interior está cheio de malignidade, cheio de ira, de dissensões, está como um sepulcro caiado. Ele nos diz também, assim como os escribas, assim como aqueles doutores da lei, ele dizia: fazeis o que eles dizem, mas não sede imitadores daqueles que eles fazem, porque eram meramente ouvintes, o louvavam, o adoravam, faziam suas festas, solenidades, suas festas de luas novas, das quais Deus dizia que estava a ponto de vomitar, porque não havia obediência, mover de lábios e um coração distante, assim como está alguns nos dias atuais, que são meramente doutrinas humanas, tradições, vãs filosofias, teologias que afastam de Deus a cada dia com o coração distante, porque não tem as boas atitudes que só podem ser produzidas as obras de justiça através da fé que opera em Cristo. E quando se opera segundo meramente doutrinas, purificações externas, cerimoniais, adoração a objetos, como a arca, da qual ele diz: não farás mais arca para ti, nem lembrarás, porque a arca é o nosso próprio coração, onde o Santo dos Santos nos concede tamanha honra que habita no meio de nós com a sua presença, como ele disse: desde que saí do Egito, como podeis fazer casa para Deus, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, venham habitando de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, aleluias, ou glórias a Deus. E assim ele habita num coração contrito e arrependido, que foge de toda doutrina, porque aonde há o Espírito há liberdade, aonde há o Espírito nós operamos segundo o seu querer, nós fugimos de objetos, nós fugimos de cerimoniais que nada acrescentam. A cerimônia que nós compartilhamos
é a presença do seu Espírito no nosso coração, que já está pronto. Quando ele está em nosso coração, nós já fomos batizados, nós compartilhamos da sua ceia todos os dias. Isto é ceiar com o Mestre, né? Ter a sua presença em nós. Isso é fazer memória dele quando nós temos ele num coração de carne, aonde ele nos enche todo dia da sua presença e nós recebemos o maná, o vinho novo, né? E compartilhamos com os irmãos, sendo que nada podemos, tudo é feito pelo Espírito. Fugimos de toda vanglória, toda honra e toda glória seja dada a Ele, porque se não fosse pela sua misericórdia, se não fosse pela minha fraqueza, do qual na sua graça Ele me aperfeiçoou, nada seria desta palavra, né? Que se fosse palavra humana, mas é para sua honra e para sua glória que Ele coloca as palavras em minha boca e me utiliza com graça e com sabedoria, e nada sou, nada posso, a não ser emprestar, né, esse corpo pecador, do qual o mesmo Paulo diz, e faço das suas palavras: dentre vós fui o maior pecador, né, mas alcancei graça e misericórdia para anunciar a verdade, do qual é viva e eficaz, do qual tem me libertado e me santificado e purificado enquanto há tempo, e assim não falo com os lábios mentirosos, porque aquele que sonda o intento da mente conhece e sabe do que tenho perseverado, né? E com errante em muitos pontos, mas a sua graça me basta e tem me aperfeiçoado dia após dia, para salvação da minha alma, né? E para anunciar a verdade aos povos, para que através do Evangelho que são gerados os filhos, né, os irmãos na fé, porque pai só há um, né, juntamente com o Filho, que é um só, e nós em unidade com o seu, através do Espírito de Cristo enviado pelo Deus Altíssimo, do qual ele revela a quem quer, porque ele sabe daqueles que perseveram e sabe também daqueles que iam o trair, né, assim como tem muitos traidores na fé. Cabe a nós perseverar, porque está escrito, né? Ainda que tivesse 10.000 tutores, em Cristo não terias muitos pais. A finalidade daqueles que anunciam o Evangelho é apresentar a Cristo, através do bom testemunho em nós, que não falamos de nós mesmos. Nós praticamos, como ouvintes e praticantes do Evangelho, as almas estão observando, e através do nosso bom testemunho que Cristo opera em nós, porque ninguém se produz bons frutos por si mesmo, as almas ouvem falar de Cristo, e vêm, porque a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir as boas novas, que é a palavra de Cristo. E após ter um encontro com eles, são direcionadas por ele, porque as ovelhas não são nossas, as ovelhas cabe a nós cumprir o propósito de direcioná-las até Cristo, e até então que elas fiquem cheias do seu Espírito, e o seu Espírito lhes ensina tudo o que há vez de fazer e falar. Assim, o Evangelho opera de forma simples, de forma clara, né? Muito simples, não tem que se complicar com vãs teologias, vãs filosofias, com vãs doutrinas que nada procede de Deus, como Jesus dizia àquele povo da época e diz aos religiosos de hoje, né? Vós não conheceis
o Pai, porque se conhecesseis, estavam me conhecendo, né? Vós sois aqueles que não são do meu aprisco, porque ainda há um rebanho do qual haveis de ganhar. E ele nos fala também do tempo de indignação, que são os períodos onde o rei se indigna, né, pela desobediência daqueles que um dia foram iluminados e agora estão podados por conta da incredulidade. E são dias como aconteceu conforme está no livro de Esther, quando a rainha, né, Vasti, não quis participar do banquete, não quis dançar para seu esposo. A Bíblia faz a analogia da igreja, a unidade da fé, como a noiva, e Jesus, o noivo. Jesus cuida da sua noiva, e a noiva tem que estar submissa ao noivo, obediente. Vasti desobedeceu, e o rei Assuero se indignou, né? Foram períodos onde ele ficou grandemente irritado. A Bíblia diz que ele nem se lembrava, depois que tudo passou, do que ele fez, né? E ali ele destituiu a rainha Vasti, né? E elegeu a nova rainha, a Esther, né? Algumas traduções, Hadassa, do qual Hadassa revelou um coração puro, né? Não se interessou pelas joias que as concubinas, enquanto estavam na preparação para ser eleitas, elas podiam escolher as joias que quisessem, né? E ela, na sua simplicidade, não quis o ouro, né? Porque a essência em seu coração estava em benefício de muitos, né? Para salvar aquele povo que estava sendo condenado à morte, né? Assim como a noiva, né? A pura, imaculada, aquela que vai adentrar as regiões celestiais, a mulher virtuosa será a coroa para seu esposo, né? E justamente aquela que dizia que era a unidade da fé, que está como o ministério da iniquidade, é como Vasti, né, está rebelde, e o rei se indignou contra ela, né, porque a desobediência traz indignação. E é chegado o fim do tempo desse ministério. O tempo encerrou e ele está condenando as suas atitudes, né? É um chilém, é uma recompensa segundo as más atitudes do ministério. Haverá uma tolerância para aqueles que ainda estiverem o seu nome escrito no livro da vida. Mas para aqueles que blasfemaram contra o seu Espírito, do qual não há perdão, a estes nem oreis, né? Porque e nem ireis, porque a justiça divina, não, a ira humana não produz a justiça divina. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. E ele está separando a noiva, né, como as atitudes de Esther, que se apresentou pura diante do rei, sem interesse de ouro e prata, né, mas com o coração puro, pronto para adicionar as virtudes, né, que exalam um bom perfume em Cristo. A mulher virtuosa, do qual Jesus disse: aquele que fizer a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã, né, e será a mãe, quando houver o casamento nas regiões celestiais, será a coroa para seu esposo, né? Tamanha honra e glória receberá a igreja, né, para ali entoando a adoração com o corpo glorificado. Ali sim o veremos face a face, né? E por isso
é a nossa esperança que nós alimentamos todos os dias, as mansões celestiais, a Jerusalém jubilosa, dos milhares e milhares de anjos, para os santos, aqueles que perseverarem com seus nomes escritos para a moradia celestial. É onde nós estaremos juntamente com os conservos, um que planta, o outro que colhe, aqueles que fazem a ceifa, os anjos, aqueles que até eles fugiram de vanglória, porque souberam do fim daquele que se vangloriou e caiu por terra juntamente com um terço. Eles mesmos, quando homens de fé tinham um encontro com eles, eles se prostravam diante dos anjos e eles diziam: não fazeis isto, não sabeis que proste diante daquele que é digno de toda honra e de toda glória. Nós somos seus conservos, estamos aqui para cumprir o ministério, do qual ele nos atribui variedades de dons, de ministérios pelo mesmo Espírito. Estamos num só Espírito, numa só fé, num só coração, num só propósito, numa só mente. E assim nós perseveramos dia após dia. Um dia abençoado a todos, com graça, com sabedoria do alto, pura, como um favo de mel, permitindo o interior ser cada dia renovado. Porque ele sonda o intento da mente e do coração, ele não vê exteriormente como os homens. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.